Israel forjou evidências dos eventos de 7 de outubro, diz a autoridade palestina. Então, Alexandre, o que tem se falado aqui sobre isso, primeiro eu quero dizer que eu amo o povo judeu, que eu amo o povo palestino, que eu amo o povo estadunidense, que eu amo o povo russo, eu amo as populações de todos os países do mundo, sem distinção de credo, raça. Não faz sentido, muitas vezes, um posicionamento como muitas vezes é feito de uma maneira altamente desumana, como se a vida de uma mãe judia, de um judeu, valesse mais do que uma mãe palestina, de um palestino. Como se uma criança judia valesse mais do que uma criança palestina, como se um homem judeu valesse mais do que um homem palestino e vice-versa. Aqui nós não compactuamos com isso. Queremos dizer para vocês que muitas vezes as populações são vítimas e são exploradas nos seus próprios países. Veja a realidade brasileira, a realidade do povo judeu, a realidade do povo americano. Ainda que não seja a mesma do povo brasileiro, nós temos que falar aqui para vocês, a nossa principal obrigação aqui é dar ferramentas para que vocês pensem pela sua própria cabeça. Esse aqui é o nosso principal objetivo. E certamente toda essa indústria cultural, né, ela é feita para que você receba as ideias prontas, para que você não pense, né, e para que você apenas reproduza essas ideias prontas que você recebe da indústria cultural. Isso aí, Alexandre, foi teorizado por Theodor Adorno, né? Theodor Adorno, lá da Escola de Frankfurt, né? Então, nós falamos aqui de Marx Horkheim num vídeo também muito interessante, quando abordamos a guerra da... Na verdade, não é guerra, né? É um massacre, né? O Holocausto, né? O extermínio da população ali palestina. Quando nós falamos aí desse conflito, nós falamos ali desse filósofo alemão, Marx Horkheim, que ele falou, né, da razão instrumental. Né? O que é a razão instrumental? Era uma razão que se apoderou do conhecimento apenas para manipular mentes, né, e dominar a natureza. E nós vemos isso aí dia após dia se afirmando, ou seja, não existe mais um... E você vê isso, né? Então nós vamos tratar, né? Porque você vê isso todos os dias. Essa razão instrumental. Antes a razão foi pensada lá pelos gregos como uma coisa para o bem comum, porque se tinha a ideia, se eu sou um ser racional, você é um ser racional, nós podemos pensar, nós vivemos aqui, né, nesse estúdio, vamos criar aqui essa fantasia. Somos seres racionais, podemos pensar o que é melhor para nós, o bem comum. Correto? Correto. Não. Como é que funciona a razão instrumental? Estamos aqui, eu e Alexandre. Eu vou criar formas de manipular o Alexandre, para eu dominar o Alexandre, e para Alexandre se subjugar de bom grado ao meu domínio. Não só que eu o domine, mas que ele aceite a minha dominação de bom grado e seja feliz com isso, a ponto dele ver que não é possível ele viver sem a minha dominação. Então, isso aqui é a razão instrumental, explicando, né, a grosso modo aí para o nosso público, apenas para dominar pessoas e dominar a natureza. E falamos como que isso era, né, um dos principais motivos lá
né, da própria guerra, né, desse conflito de judeus e palestinos. E nessa questão aí do 7 de outubro, o que foi vendido? É um governo de extrema-direita, muitas vezes um governo de extrema-direita no qual os grandes responsáveis ali que exercem o poder no Brasil são 50 bilionários que decidem os destinos da nação brasileira. Como é que você vai culpar os brasileiros pela decisão de 50 pessoas? Não tem como. Né? Não existe. Lá devem ter um pouco mais de bilionários, né? Porque sabemos que é um povo milenar, né? Nação de emprestar dinheiro a juros, de como mercadores. Então, tem frações, né, da burguesia estadunidenses que são de origem judaica, tem frações até da burguesia russa, que é de origem judaica, de vários países na Europa. Então, ali, e muitos vêm esses capitais ali para Israel também, né? Então, são alguns bilionários que hoje estão ali naquele governo de extrema-direita, né? Do sionismo, que hoje é um governo de reprodução de toda essa lógica neoliberal e da fake news e da mentira. Nós sabemos como opera essa fake news e essa mentira porque nós tivemos um governo aqui de extrema-direita, negacionista. Então, foi vendido que 40 crianças teriam sido decapitadas, mulheres teriam sido estupradas, que teriam sido assassinados civis de uma maneira covarde no ataque do Hamas que foi feito ali no 7 de outubro. A primeira coisa que hoje se comenta, se duvida, é se realmente houve ou não uma facilitação para que esse ataque ocorresse. Não se tem provas, mas estudiosos suspeitam que houve essa facilitação. Ou seja, que havia o interesse que esse ataque ocorresse. Porque eles não sabem como que todo aquele território que é filmado, policiado, vigiado 24 horas, como que ocorreu, né, de ter aquela falha que permitisse esse ataque, né, do Hamas, né? Então, especula-se isso, porque foi um ataque muito providencial, né, aos interesses do próprio governo de extrema-direita, sionista de Israel, que é comandado por alguns poucos bilionários que não tem nada a ver com o povo judeu, muitos dos quais são contra toda essa política. Por toda a lavagem cerebral que é feita, são contra toda essa política desse Estado de extrema-direita. E a própria guerra. Né? Então, só para concluir, qual é a verdade que está aparecendo? Abstraindo se houve uma incompetência ou houve algum plano premeditado, ou houve uma incompetência ali das forças de segurança de Israel, ou houve uma negligência premeditada ali que facilitasse aquele ataque. Mas quando há o ataque do Hamas, esse ataque visou apenas o que é legítimo, matar membros do exército de Israel. Não tinha nenhuma intenção de matar civis, até porque o plano deles era a rendição, né? O sequestro ali da maior parte de civis para eles terem como reféns. Às vezes se troca um refém de Israel por 1.200 presos palestinos. Então, isso é considerado, para o governo de extrema-direita de Israel, um alto custo. Ele ter que negociar um judeu
capturado como refém pelo Hamas, por às vezes 1.000, 1.200, 1.500 presos palestinos. Então, eles não declaram isso. Mas a verdade é que eles preferem matar os seus próprios civis do que deixar que eles sejam capturados como reféns. Está entendendo a barbárie? Sim. Então, quando o Hamas entra na rave, que era até organizada, né, pelo, segundo aí as notícias que foram veiculadas pelo pai do DJ brasileiro, Alok, a reação do exército de Israel é tão brutal que começa a matar todo mundo, inclusive os civis que estavam ali naquela rave, porque eles não queriam que o Hamas capturasse pessoas para levar como reféns. E tem uma contraofensiva brutal. Como ele jamais poderia vir a público dizer que eles que eram responsáveis pelas mortes civis que tinham ocorrido, e para justificar o plano que já estava tramado ali, muito antes daquilo ocorrer, né, eles começaram a criar que o Hamas tinha decapitado criança, matado civis e tal, quando a ação do Hamas se limitou unicamente a matar soldados do exército israelense e que a morte de civis foi provocada pela própria contraofensiva do exército de Israel. É uma verdade que está começando a aparecer. Evidentemente que eu não estava lá. Eu não sou uma testemunha ocular. Mas diz que as próprias entidades sérias de Israel já desmentiram essa versão de que o ataque do Hamas visava decapitar crianças, estuprar mulheres e matar civis, que foi a própria contraofensiva do exército de Israel. Entendeu? Então, mas passando a palavra para você. Não, e foi brutal, né? A resposta do governo israelense, mesmo que a tentativa dele justificar a morte de civis palestinos com combate ao Hamas, né? Foi atacado depois pela imprensa internacional e atualmente até pelo próprio governo americano, onde ele demonstra uma insatisfação com a reação de Israel ao atacar os civis, hospitais, escolas, né? O que não é legitimado por nenhum dos acordos de guerra. Então, isso deve ser frisado sempre. Essas áreas não podem ser bombardeadas, têm que ser protegidas. As vidas de inocentes teriam que ter sido preservadas. Israel simplesmente se outorgou o direito de vingança, né, e saiu para exterminar a população palestina por um interesse econômico, diga-se passagem, porque já tinham projetos anteriores vinculados na mídia de deslocamento da faixa ali de Gaza, né? Então, aí você pegou um ponto muito interessante, que é dos interesses econômicos. Sim. Então, vamos falar aqui para o nosso público, para a nossa audiência, quais são esses interesses econômicos. Evidentemente que, como não são dados oficiais, são estudiosos, pessoas que conhecem o assunto, então não temos como garantir que são informações que foram autenticadas, né, por um órgão, né, governamental. Mas o que se especula é que na parte norte ali de Gaza, no mar territorial, nas milhas, né, igual o Brasil tem, pré-sal, essa riqueza, falaremos disso também ao longo aqui desse ou de outros programas, ali no mar continental, no mar territorial, no Brasil são 200 milhas. Todo o país tem
além do seu território, tem o seu mar territorial, que é 200 milhas aqui no caso brasileiro. Não sei se isso é um padrão ou se tem uma proporção conforme o território de cada um país. Tem ali no norte, tem reservas de gás avaliadas em 900 bilhões. E que eles aproveitaram esse ataque, que se tem dúvida se foi se teve uma própria facilitação, né, das autoridades lá de Israel. Tem esse debate, nem vou entrar nisso, mas aproveitaram essa ocorrência que iria acontecer de uma maneira ou de outra, porque nós estamos falando de um Estado colonial. As pessoas não sabem, mas o Brasil foi uma colônia de Portugal. Você, como brasileiro, responda essa pergunta. Você acha legítimo o 2 de julho que os baianos, né, lutaram pela independência do Brasil? Você morou na Bahia, você sabe que se comemora o 2 de julho. Sim. O que é o 2 de julho? É uma luta armada do povo, do exército ali, de forças populares, lutando pela independência do Brasil contra a colônia, um estado colonial que era Portugal. Sim. Os americanos, lá em 1776 ou 73, agora não me lembro exatamente, lutaram contra a colonização da Inglaterra, da coroa britânica. Sim. E é uma guerra legítima, que é uma guerra de independência. E eles caçavam ingleses em todo o território. Poderia se resolver tomando chá, né? Diz que o inglês gosta de chá, o chá das 5. Eles poderiam, os ingleses e os americanos, vamos agora aqui tomar o chá das 5. Aí o inglês tomava um golezinho, o americano um golezinho. Está na hora de vocês gentilmente concederem a nossa independência. Interesses econômicos não permitiam. Né? E como nós sabemos que vocês são um povo chique, elegante, educado, que vocês vão dar a nossa independência. Só que eu sou um cara da paz. Eu acho que seria bacana, chique, elegante, que fosse resolvido assim. Não é verdade? Com certeza. Mas foi resolvido como? Guerra. Né? Claro que tem O que é a guerra para muitos analistas? É a continuidade da política por outras formas. Né? Então, infelizmente, a guerra se opera assim. Então, o que as pessoas têm que entender, agora falando de uma maneira muito clara, é que qualquer violência do povo palestino, que eu amo tanto quanto o povo judeu, para ele se libertar de um Estado colonial, opressor, é legítimo. Mas a violência de um Estado colonial não é legítimo, porque isso é até proibido pelo direito internacional hoje. Não era naquela época, é na época das navegações, né? Um tempo atrás, mas hoje o direito internacional não permite mais estados coloniais que tomem outros estados, outros territórios à força e coloque esses países como colônia deles. Isso não é permitido mais pelo direito internacional. Israel hoje é o único estado colonial do mundo, colonialista do mundo. Então existe uma diferença. Não que se deva amar mais o povo palestino do que o povo judeu. Se deve amar aos dois povos. Mas a violência dos palestinos para se libertarem do Estado colonial é legítima. A violência do Estado de extrema-direita de Israel para manter o povo palestino como colonizado não é legítima. O Israel ele ocupa territórios palestinos até hoje, não devolveu, né? O acordo de criação do Estado de Israel limitava os territórios e eles invadiram.
e já houve sanções nesse sentido, e eles ocupam hoje até com assentamentos, né, o que é ilegal, mas não tem nenhuma movimentação internacional para respaldar o acordo de criação, né, dos países palestinos e israelenses, lá o Israel, né, quando foi criado no acordo. Então, isso já esgarça também aí qualquer motivo de pacificação do povo palestino. Eles perderam o seu território, estão sendo ocupados e oprimidos por Israel, não legitimando, né, como você bem falou aí, os ataques ou qualquer violência contra civis, mas o Estado opressor de Israel... Que repudiamos, né? Sim, repudiamos. Qualquer violência contra civis, qualquer decapitação de criança, qualquer estupro de mulheres, seja quem for que fez uma barbaridade dessa, repudiamos veementemente isso. Sim, nunca apoiaríamos uma situação dessa, né? O que está sendo focado aqui, deveria ser enfocado também internacionalmente, seria a questão de respaldar o povo palestino, seus direitos, o que não ocorre. Então, a única válvula que esse povo teve foram ataques, chamados ataques terroristas, contra o exército israelense de ocupação. Os civis foram vítimas de ambos os lados, mas, né, palestinos. Então, acredito eu aí que a gente tem, e os Estados Unidos e outros grandes países, poderes para mediar, né, esse conflito e retomar uma discussão da separação e de respaldar o território deles. É o que eles pedem, até a criação dos conflitos ali não é nem mais no sentido de acabar com Israel, é de resguardar o território palestino que está sendo tomado. E como você bem citou, Israel domina toda aquela área e até dá vistos de emprego, controla o povo palestino em toda a sua mobilidade. É até estranho o povo palestino ter conseguido, o povo palestino não, desculpe que eu estou errando, alguns membros do Hamas conseguiram invadir, né, fugir dessa rede de inteligência de Israel, né? Reforça aí esse entendimento que está surgindo agora de uma negligência ou uma situação de interesse. Então ali é o que se comenta, né? E aí nós aqui somos muito sérios, nosso principal objetivo aqui é ser um canal que as pessoas veem, é um canal de credibilidade. Então não temos hoje como checar de uma maneira, vamos dizer assim, confiável essas especulações, mas especula-se que esse ataque realizado por Israel tem o objetivo de quê? Expulsão do povo da Palestina da faixa de Gaza para anexação desse território, e aí vão ser mais novos refugiados, porque lá no deserto do Sinai o Egito não vai aceitar, eles estavam querendo negociar que essa população fosse lá para o Egito, lá no deserto do Sinai, porque comenta-se que no norte de Gaza teria essa reserva aí de gás de 900 bilhões de dólares. E com isso aí seria uma forma de suprir o gás da Rússia, né, que foi sabotado, né, os 2 gasodutos que iam da Rússia para a Europa, né, em especial ali para a Alemanha, foram sabotados os 2 pela Inglaterra e pela CIA, já de maneira documentada, segundo analistas aí especializados também comentam isso, e
Mas para que isso fosse apoderado por Israel, tem que ser território israelense. Eles têm que dominar isso. Então, eles utilizaram esse ataque aí do Hamas, que veio por encomenda, né? E muito oportuno. Muito oportuno para o governo de extrema-direita, sionista, bombardearam tudo lá, já é terra arrasada, já está aqueles territórios ali totalmente destruídos, para que essa população não tenha nem mais como voltar, já que foi toda a infraestrutura foi destruída. Foram colocados na idade da pedra, lascada, né? Você confinar uma população a uma vida do homem das cavernas, quando você não tem mais nenhuma estrutura num local. Muito providencial isso, né? E é tão providencial que aí tem que vir as mentiras. Ah, não, porque são subterrâneos, estamos destruindo hospitais, porque tem túneis subterrâneos dos Hamas. Não, eles querem destruir toda a infraestrutura para que as pessoas não tenham como viver lá e sejam obrigadas a sair. Por causa de interesses econômicos, de uma razão instrumental. As pessoas têm que saber disso, dominar. A única coisa que domina o mundo nessa razão instrumental é o quê? Riquezas naturais e mercados. Simples assim.